coração um versículo conhecido, né, de todos nós, mas Deus tocou no nosso coração para a gente lembrar e relembrar ele. Diz aqui no versículo, no capítulo 5 de 1 Pedro, no versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Eu sempre gosto, né, de frisar para quando eu prego, quando eu falo sobre a epístola de Pedro, né, irmãos, que Pedro, ele não é alguém que acordou um dia e disse que Jesus falou com ele e que agora ele tem uma palavra, uma revelação. Não, Pedro foi colocado por Jesus como líder da igreja, né? Da mesma forma que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, a gente sabe que 3 vezes Jesus pergunta se Pedro amava ele, e aí Pedro respondia: amo. E Jesus dizia: apacenta minhas ovelhas. Até mesmo o nome, né, do nosso ministério, da nossa igreja é Rebanho de Cristo, porque realmente o propósito tem que ser esse: apacentar o rebanho de Cristo, pertence a Deus, né? E Pedro foi chamado por Jesus, foi dito: apacenta as minhas ovelhas. Ô Pedro, toma conta aí, agora tu é Deus aqui na terra. Nada disso. Pedro, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, pertencem a Cristo, né? E aqui é uma mensagem, um ensinamento do Pedro para nós, né? O próprio Pedro que fala algo para nós. E o que ele fala, pastor Leonardo? Diz aqui no versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então é um versículo simples, né? Mas fala tudo. Quem não quer ser exaltado, meus irmãos? Se você dizer: ah, pastor, eu não quero, é mentira. Todo mundo quer ser exaltado por Deus, todo mundo quer ser abençoado. Você quer ser exaltado na vida espiritual? Você quer ser exaltado no teu casamento, na tua família? Você quer ser exaltado, né, na tua vida financeira? Você quer ser exaltado na terra, aqui diante daquelas pessoas que você convive, né, de que você vive? Quando eu digo exaltado, é honrado, é abençoado, né? É Deus mostrar a bênção dele, a glória dele na tua vida, né? Então isso é ser exaltado por Deus. E aqui diz: se eu quero ser exaltado, primeiro que eu tenho que entender que é no tempo de Deus. Muitas vezes a pessoa quer a resposta, a exaltação no tempo dela, na hora que ela quer, né, do jeito que ela quer, e não é dessa forma. Nós devemos então nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E se humilhar a poderosa mão de Deus é nós nos colocarmos, né, na obediência a Deus, nós nos colocarmos debaixo da sua autoridade, debaixo do seu domínio, né? Lembra que Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensina inclusive a orar dessa forma: seja feita a tua vontade. E você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, né? Eu pergunto para você: você tem feito essa oração? Tem se humilhado debaixo da poderosa mão de Deus e tem dito: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Jesus, faça-se a tua vontade. Ou você tem dito: Jesus, faz a minha vontade aí. Eu estou aqui na igreja, pastor, mas se Deus não fizer, eu já estou saindo fora. Que atitude de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus é essa? Você tem se colocado, né, na obediência a Jesus?
Porque, meu irmão, se você se colocar, se humilhar debaixo da poderosa mão dele, ele está afirmando para todos nós, ele vai te exaltar. Vamos lembrar de Jesus? Jesus se humilhou na poderosa mão de Deus. Você vê o tempo todo Jesus falando: se o Pai mandar, se o Pai, o Pai mandou, pediu, eu faço o que o Pai manda, as palavras que eu digo o Pai me mandou dizer, né? O tempo todo Jesus se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. E antes de ir para a cruz, na vigília que ele fez, nós vemos também essa humilhação. Quando a gente fala humilhação, é no sentido de se sujeitar à vontade de Deus, né? É isso que a gente está falando. Não é, a gente não está falando aqui de ser humilhado, pisoteado por Deus. Tanto é que Deus não quer isso para nós. Deus quer o melhor para nós. Deus quer salvação, cura, libertação. A vontade dele para a tua vida, para a minha vida, é boa, agradável e perfeita, né? Deus quer o melhor para todos nós. Então não é no sentido de se humilhar, de ser pisoteado. Nós estamos falando de se humilhar, de reconhecê-lo como autoridade, como superior a nós mesmos, a nossa vontade. E isso é se humilhar. Então, como eu estava falando, Jesus, quando ele fez a vigília, né, antes de ir para a cruz, o que a gente vê lá? Jesus orando ao Pai, chegou a chamar discípulos para ajudar ele, e diz: puxa, vocês não estão me ajudando, né? Até reclamou, falou para eles lá que eles não conseguiam vigiar. E Jesus ia até o Pai e dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ô Senhor, Deus, Pai, se tiver como eu não ir para a cruz, eu não beber este cálice, então me livra. Mas se não tiver como, seja feita a tua vontade. E olha que sujeição de Jesus ao Pai. E hoje a gente vê aí uns camaradas aí que se dizem líderes espirituais, nem fazendo a vontade do Pai, não se sujeitando ao Pai. Nós vemos pessoas, muitas das vezes, indo à igreja, né, para que a igreja se sujeite a ela, e não ela se sujeite à Bíblia. É isso que eu estou falando. Não estou falando aqui também, eu gosto de explicar, né, irmãos, um pouco. Claro que muito mais, mas a gente não está falando aqui da pessoa ser dominada por pastor, por igreja, por líder. Não, nós estamos falando da pessoa se sujeitar à Bíblia Sagrada. E a gente vê hoje que líderes mudam a Bíblia para agradar as pessoas. Nós vemos hoje pessoas em busca da sua vontade e não da vontade de Deus. Ela não faz mais aquela oração de Jesus do Pai Nosso: Pai, seja feita a tua vontade. Não, Pai, faz a minha vontade, senão eu não vou na igreja. Pai, eu até vou na igreja, mas se fizer isso, se fizer aquilo, se não fizer, estou fora. E se ela vem à igreja ainda, né? E a palavra é pregada, é falado sobre renúncia da carne, sobre abandonar pecado, sobre ela ter que orar, né? E não viver recebendo oração, né? Quando ela tem que usar a fé dela, né? Que é o que a Bíblia ensina. Cada um de nós temos que crer. Eu não posso crer por você, eu posso te ajudar em oração e te ensinar a palavra, mas eu não posso crer por você, né? Fazer a oração por você. Você tem que orar, você tem que crer. E aí, quando a pessoa ouve que ela tem que fazer a vontade de Deus, ela não gosta. Ah, não, se é assim, eu tenho que tomar minha cruz e seguir Jesus, renunciar à carne, abandonar pecado, ter que orar mais. Ah, não.
Ah, não, seja feita a minha vontade, eu quero bênção. Ah, não gostei dessa igreja, não gostei dessa palavra, não gostei desse pastor, né? A gente ouve muitas pessoas que não estão verdadeiramente dispostas a se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E isso é dentro da igreja, é fora da igreja, no sentido de pessoas aí no mundo. A gente vê o ser humano, ele é orgulhoso. Nós vemos isso até dentro da igreja, da obra de Deus. Tem casos de pessoas que ela quer mandar na igreja, né? Mesmo a igreja tendo um líder espiritual, né? Ela vai lá e quer mandar, vai lá e se o pastor não faz o que ela quer, ela sai da igreja e ainda sai lá braba com o pastor, quando não acontece aí até de querer tirar o pessoal da igreja, né? Isso existe. Ai, pastor, que negócio é esse? Existe, irmãos, pessoas que são orgulhosas e não se sujeitam à autoridade de Deus, à palavra de Deus. Mas pastor, se eu faço a obra e eu queria algo que a igreja fizesse, então você vai orar, você vai apresentar a Deus, interceder, você vai lá com carinho, com respeito, perguntar ao teu líder da igreja se é possível isso ou não, né? Faz um propósito de jejum. Se ele dizer não, então não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que as autoridades foram estabelecidas por Deus. Eu nem sei porque que eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe por quê, né? As autoridades foram estabelecidas por Deus. Então, claro que eu não estou falando aqui, né, de o pastor mandar e desmandar na tua vida. Nós estamos agora dando o exemplo da igreja, né? Espiritualmente falando, né? O pastor, ele é, a Bíblia diz, o anjo da igreja. Então o pastor administra a casa de Deus, ele é o líder espiritual, né? O responsável. Só que tem pessoas que ela quer mandar, né, e desmandar e fazer a vontade dela, e ela não se sujeita a Deus e não se sujeita ao anjo da igreja, né? Por exemplo, eu como pastor, nós devemos ter bom senso. Nós lidamos com o público, nós lidamos com pessoas. Então a gente tem que ter, né, a direção, buscar a direção de Deus para poder administrar a casa de Deus, respeitando aquelas pessoas que vêm na igreja, né? E eu não posso impor a elas o que eu quero, se elas não têm a mesma fé que eu, por exemplo, né? Como assim, pastor? Né? Eu sou o pastor, mas eu não tenho como obrigar todas as pessoas a crerem do mesmo jeito que eu, a fazerem a mesma coisa que eu. Eu vou ensinar a Bíblia, vou dar a direção de acordo com o que o Espírito Santo ensina e vou confiar em Deus. Mas não sou eu que sou Deus na vida daquela pessoa e vou fazer e acontecer na vida dela. Eu não sou Deus, né? E muitos têm aquela prepotência, arrogância de achar que é Deus aqui na terra e que vai mudar totalmente a vida das pessoas. E aí a gente vê que essa pessoa não está se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, porque Deus, irmãos, né, é que dirige a nossa vida, né? Você pertence a Deus, você não pertence a mim como pastor, né? Então, quando você entende isso, você se sujeita ao Espírito Santo, à igreja, à palavra de Deus. Isso eu estou falando a nível de obra de Deus, né? E levando para o lado geral, né? Uma pessoa que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, ela vai orar, porque ela sabe que ela é carne, e a oração fortalece o coração, a alma, para ela vencer a carne. Uma pessoa que se humilha, ela vai alimentar o seu coração com a palavra. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ela vai se alimentar da palavra, ela vai se humilhar, ela vai reconhecer Jesus, a vontade de Deus na vida dela. Você pode ter vontade de pecar, vontade de brigar com alguém, vontade de ficar com a mágoa, com a vontade de se vingar, só que a gente sabe que isso tudo não é a vontade de Deus. Então eu me humilho debaixo da vontade de Deus, pedindo ajuda. Senhor, eu sei que a minha vontade é ficar magoado, é mentir, é pecar, é não orar, é não ir na igreja. A minha vontade é não fazer, né, o que a tua palavra ensina. Mas eu sei que a minha vontade não pode prevalecer, que a tua vontade tem que prevalecer na minha vida. Então eu vou orar: Senhor, tira a vontade da carne e me enche da vontade do teu Espírito Santo. E isso é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. É você não fazer a tua vontade, mas a vontade daquele que te chamou. Não vontade de pastor, não, né? De que alguém falou lá no... Estamos falando da Bíblia Sagrada. Jesus disse para você perdoar, senão você não seria perdoado. Jesus disse que você tem que orar, o dever de orar, Lucas 18. Então tem que orar. Ah, pastor, mas eu não tenho vontade. E é aí que entra você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E aí muitas pessoas, por não querer se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, ela quer de alguma forma burlar essa lei de Deus de plantar e colher. Ela não quer plantar, mas ela quer colher a exaltação. E aí que muitos caem na ladainha aí dos falsos profetas, aonde se vende a bênção, aonde a pessoa diz: não, mas eu vou sacrificar por você, eu vou jejuar por você, eu vou fazer tudo e Deus vai te abençoar. E a pessoa fica ali, né, de braço cruzado, né, só botando a mão no bolso, pagando a bênção, e fica ali, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não busca a presença de Deus, não faz a vontade de Deus, continua sendo uma pessoa que guarda mágoa, coração sujo, maldades, mas o outro lá diz que ela vai ser abençoada porque ele orou. O outro diz que ela vai ser abençoada porque ela deu o dinheiro, deu o dízimo, né? Ou deu a oferta. Claro que a gente sabe que também na área financeira isso é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, ser fiel dizimista, né? Agora, muitos colocam isso como tudo que ela precisa fazer, é dar o dinheiro e esperar aquele líder resolver a vida dela. E aí ela acha que não é necessário fazer a vontade de Deus para que Deus possa exaltá-la. E aí fica remando e não experimenta a exaltação de Deus. Lembre-se, Deus não exalta se eu não me humilhar. E o que é humilhar? É eu me sujeitar à vontade de Deus. Não mais colocar a minha vontade em primeiro lugar, mas colocar a vontade de Deus, né? Se Ele me diz que eu tenho que perdoar, não quero saber, eu vou conseguir perdoar. Ah, mas tem uns que ficam, né, naquela moleza, né, naquela lenga-lenga. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não... Na verdade ela não quer. Porque se você quiser, Deus irá lhe ajudar. Não tem história, meu irmão, minha irmã. Se Jesus, claro que ninguém é perfeito, falhas eu tenho, você vai ter, até o fim da nossa vida. Nós vamos lutar para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Mas se você quer, Ele vai te ajudar. Se você buscar, Ele vai te dar a força para se humilhar, para se colocar debaixo da poderosa mão de Deus. Muitos, quando leem esse versículo, leem apenas a exaltação, né? Ah, Deus vai me exaltar. Aí tem uns aí que vivem, né,
com esse versículo na boca, né? Os humilhados serão exaltados, né? Os humilhados serão exaltados. Está lá com sangue nos olhos, querendo o mal daquela pessoa. Tu vai ver, Deus vai me exaltar, tu vai cair por terra. Está com ódio, está com espírito de vingança, né? Está lá, ela não se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, liberando perdão, amando, abençoando a pessoa, entregando aquela causa nas mãos do Senhor, né? E confiando que fazendo a vontade de Deus, ela será exaltada. Não é dessa forma, meus irmãos, que Deus vai te abençoar, de uma forma sem fazer a vontade dele. Se alguém disse isso para você, sinto muito lhe dizer, você está no caminho errado. Alguém lhe disse isso, que você simplesmente tem que esperar por ele, pela oração dele, pelo ritual que ele vai fazer, e você só tem que esperar que Deus vai te abençoar, que na cabeça vai resolver a tua vida, que ele vai, né, fazer um ritual. Sinto lhe dizer que não é dessa forma que Deus te exalta. Para Deus te exaltar, você individualmente, eu e você, cada um de nós, temos que nos colocar debaixo da poderosa mão de Deus, nos humilharmos, orarmos a Deus e buscarmos: Senhor, seja feita a tua vontade em todas as áreas da minha vida, não a minha vontade. E isso é se humilhar. Me coloquei debaixo da autoridade de Deus, então no tempo de Deus ele vai me exaltar, como até a irmã colocou aí na hora do momento de compartilhar versículos, né, lá Gálatas, que fala: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo Deus irá nos exaltar. E é isso mesmo, no tempo de Deus ele vai nos exaltar. Para nós orarmos já mais uma vez: humilhai-vos, pois, debaixo da potente, poderosa mão de Deus. Poderosa mão de Deus, para quê? Por que eu vou me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus? Para que a seu tempo ele vos exalte. Ele vai te exaltar. Agora você tem que se colocar debaixo da poderosa mão de Deus, seja feita a vontade do Senhor na tua vida, e aguardar, porque é uma questão de tempo, Deus irá te exaltar. Meu irmão, não é pastor que vai te exaltar, igreja, religião, um ritual, é o próprio Deus que irá te exaltar. Ele vai honrar a tua fé, ele vai honrar a tua submissão à palavra de Deus, aos ensinamentos de Cristo. Ele vai te abençoar. Jesus foi exaltado soberanamente. Por quê? Porque ele se humilhou debaixo da vontade do Pai. E da mesma forma, Deus irá nos exaltar, tanto aqui na terra nos abençoando, quanto na eternidade Ele vai nos exaltar, se nós nos humilharmos fazendo a vontade de Deus. Não seja feita a nossa vontade, mas a do Senhor Jesus, de Deus, e assim seremos exaltados por Ele. Glória a Deus. Fica aí então a palavra de hoje. Deus irá te exaltar em nome de Jesus. Feche os teus olhos, se você assim pode. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão neste momento assistindo, ou em algum momento irão assistir essa palavra. Pai, eu não dei aqui a palavra humana, eu não dei aqui algo que eu criei ou inventei, é a tua palavra, é a palavra que o Senhor ensinou a Pedro, líder da igreja, que recebeu os ensinamentos direto do Senhor Jesus,
Cristo, direto da sua boca aqui na terra, e o Espírito Santo que trouxe também ao seu coração esses ensinamentos. E eu te peço, Pai, Espírito Santo, testifica no coração deste irmão, desta irmã, que o caminho de Deus não é um caminho de facilidade, que o caminho do Senhor não é um caminho fácil, não é um caminho onde a nossa vontade prevalece, não é um caminho onde a minha vontade é a prioridade. O caminho do Senhor, o nosso chamado é para fazer a tua vontade, é para nos humilharmos debaixo da tua poderosa mão. E o Senhor afirma que no tempo do Senhor teremos exaltação na nossa vida. E é isso que eu oro, Pai, para que a palavra seja testificada no coração de todos, que essa pessoa tenha certeza, a convicção que vale a pena fazer a tua vontade, que vale a pena negar o nosso eu, a carne, a nossa vontade, e fazer a tua vontade, liberar perdão, amor, orações, fazer o bem e não o mal. Que ela venha ter essa certeza, porque vai chegar o tempo que o Senhor exaltará ela. E é isso que eu oro, Pai, que o Senhor nos abençoe e que no tempo do Senhor, o Senhor exalte a todos nós, e que essa exaltação seja aqui na terra, em todas as áreas da nossa vida, e seja a exaltação eterna, aonde estaremos contigo para sempre. Pai, em nome de Jesus eu oro por todas essas pessoas que estão orando comigo, que estão assistindo esta oração, essa palavra, e se unindo com a mesma fé, Pai, que o Senhor exalte e abençoe a vida de todos, e que toda cegueira, todas as trevas que possam tentar confundi-la de alguma forma, que caia por terra todo olho grande, inveja, trevas, cegueira espiritual, tudo que possa esse caminho de fé, de obediência, de submissão à tua palavra, que todo orgulho, vaidade humana, soberba, todo engano, cegueira, todo aquele sentimento do homem de buscar o caminho mais fácil, o caminho da comodidade, arranca de nós todas as trevas, todo o mal, e que venha sobre nós o teu Espírito Santo, nos dando a força, a capacidade para andar fazendo a tua vontade, para andar debaixo da tua poderosa mão, e que haja, Pai, o tempo da exaltação na vida desta pessoa. Abençoa a família, as finanças, a saúde de todos, que venha as tuas bênçãos sobre todos em nome de Jesus. E você que crê que se colocando debaixo da poderosa mão de Deus, Ele vai te exaltar, diga amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vale a pena se colocar debaixo da poderosa mão de Deus. Ele vai te exaltar. Fica firme em nome de Jesus. Olha, domingo nós temos os cultos na nossa igreja. Domingo às 9 horas da manhã, 15 horas na Ilha da Pintada e 18 horas em Eldorado Sul. Que você tem aí a oportunidade de ir a um de nossos cultos. Será um prazer receber os irmãos aí, os amigos, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, Deus abençoe a tua vida, que Deus te exalte em nome de Jesus.